meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos começar um conteúdo novo, nós vamos falar sobre a atmosfera, bom? E para falar sobre a atmosfera precisamos falar sobre composição do ar. Então pega seu caderno, pega sua caneta, o seu lápis para anotar os principais pontos dessa aula e também para fazer aquelas questõezinhas que a gente faz no final, tá bom? Então vamos lá comigo. Bom, pessoal, e a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje é investigar que o ar é uma mistura de gases, identificando a sua composição. E quem aí gosta de respirar? Provavelmente todo mundo respondeu que todo mundo gosta de respirar, não é? Sem o ar, nós não conseguimos viver. E é tão bom respirar um ar puro, sentir aquela brisa, mas vocês sabem o que tem no ar? Quais são os gases presentes no ar? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender tudo isso, tá bom? Bom, pessoal, e a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre a composição do ar é que o ar é uma mistura. Apesar de não conseguirmos vermos, porque são gases, são moléculas que são invisíveis, mas a gente pode sentir essas moléculas, né, através do vento e etc. E existe uma mistura de gases que compõem o ar. E a maior parte desses gases que compõem o ar é de nitrogênio. Olha só nesse gráficozinho de pizza aqui, mostrando que toda essa parte azul aqui é nitrogênio. Então, 78% do ar é composto por nitrogênio, tá bom? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas, por exemplo, quando a gente pensa em ar, a gente pensa, por exemplo, em oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que nós necessitamos para realizarmos as trocas gasosas dentro do nosso corpo. Porém, pessoal, o oxigênio está em segundo lugar, tá bom? Na composição do ar. Apenas 21% do ar atmosférico é composto de oxigênio, tá bom? A maior parte de gás que compõe o ar é de nitrogênio, beleza? Não esqueçam essa informação. E os demais gases estão aproximadamente aí 1% presente no ar e são o dióxido de carbono, o argônio, o vapor d'água e outros gases, beleza? Perfeito. Então, exemplificando isso que eu falei, se eu pegasse 100 garrafas plásticas contendo ar, tá? E aí eu pudesse separar, um lado vai o gás nitrogênio, outro oxigênio, eu teria 78 garrafas de gás nitrogênio e apenas 21 garrafas de gás oxigênio, provando que realmente o nitrogênio é o gás majoritário, é o gás que está em maior quantidade lá no ar atmosférico, tá bom? E uma garrafa apenas seria com os outros gases, tá? Como dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e etc. Beleza? Bom, então a partir disso nós podemos dizer que os principais componentes do ar é, em primeiro lugar, o gás nitrogênio, tá bom? Em segundo lugar, nós temos o oxigênio e em terceiro, o gás carbônico. E aí, na aula de hoje, nós vamos entender quais são esses gases, tá? Qual que é a molécula que compõe esses gases e também qual a importância de cada um deles. Então, vamos lá. Começando pelo gás oxigênio. Bom, o gás oxigênio ele foi descoberto em 1774 por um cientista chamado Antoine Lavoisier. Esse carinha aqui não tinha equipamentos sofisticados de laboratório como tem hoje, mas ele fez um experimento tão simples que conseguiu provar a presença do gás oxigênio na atmosfera. O que foi que ele fez? Ele pegou uma vela, uma chama acesa, e aí ele acabou que pegou um copo de vidro, tá? E tampou, como está sendo mostrado aqui nessa figura, tá? Essa chama, a vela. Com o passar do tempo, ele percebeu que essa vela apagou.
mas como assim? Não estava ventando? Como foi que essa vela apagou? E a partir disso, a partir de experimentos, ele percebeu que para aquela chama continuar acesa era necessário um comburente, tá bom? Porque essa reação de fogo é uma reação de combustão, tá? Então, para uma combustão acontecer, eu preciso de um comburente. Mas que comburente era esse? Era o oxigênio, tá, pessoal? O oxigênio, ele era consumido durante a queima da vela, tá? E aí, quando esse gás acaba, porque na hora que ele coloca aqui o copo de vidro tampando a entrada de oxigênio, o gás oxigênio que estava lá dentro daquele sistema acaba sendo consumido pela essa combustão aqui, e aí ele se apaga, tá bom? Perfeito, então a partir disso, Lavoisier conseguiu aí provar a existência do gás oxigênio no ar. Bom, como eu já falei para vocês, o gás oxigênio ele é denominado comburente, tá? Isso ele é necessário para que ocorram as reações de combustão. Então, para que eu tenha fogo, o fogo é uma reação de combustão, então eu preciso de um comburente, no caso eu preciso de oxigênio. Tá? Então, se eu fosse, por exemplo, lá para a Lua, que não tem oxigênio, fosse tentar acender uma fogueira lá na Lua, não seria possível, tá? Porque o fogo é uma reação de combustão que só acontece com a presença de oxigênio. Beleza, pessoal? Perfeito. Bom, e a maioria dos seres vivos necessitam do gás oxigênio para respirar. Então, esse gás ele é muito importante, tá bom? Ao longo de toda a evolução, desde a origem da vida, toda a evolução, os seres vivos foram adaptados para respirarem através do gás oxigênio, tá bom? Então, o gás oxigênio é muito importante, beleza? Bom, e o oxigênio, ele tem uma entrada nos ecossistemas, todos os ecossistemas em si, ele tem uma entrada através do processo de fotossíntese, tá? Todos vocês já sabem o que é fotossíntese, né? É aquela reaçãozinha que, através de raios solares, né? Juntamente com o gás carbônico, os seres fotossintetizantes, como por exemplo algas e plantas, conseguem produzir oxigênio. Então, o oxigênio, uma moléculazinha de oxigênio que os demais seres vivos utilizam para respiração, é produzido aqui a partir do processo de fotossíntese, tá bom? E aí aqui nós temos aqui alguns exemplos do quanto de oxigênio que um ser humano precisa, que é de 21% de oxigênio, tá bom? E E é isso. Aí nós temos aqui também o rato toupeira, que precisa de 4 a 14% de oxigênio. Tartarugas de água doce precisam de 21% de oxigênio. Esquilo do Ártico, também 21%. Foca, a porcentagem de oxigênio no corpo das focas é variado, mas elas também necessitam de oxigênio, e das baleias também. Tá bom, pessoal? Perfeito. Então, vimos aí qual que é a importância do gás oxigênio, como que ele foi descoberto. Agora nós vamos para o segundo gás que iremos aprender hoje e que está presente no ar, que é o nitrogênio, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, o nitrogênio ele é o gás mais abundante do ar atmosférico, tá bom? Então, a maior parte do ar, 78% do ar, é composto por gás de nitrogênio, tá certo? Porém, o gás de nitrogênio, ele não é essencial para a respiração dos seres vivos, tá bom? Os seres vivos não utilizam esse gás na sua respiração. E ele é incorporado nos seres vivos a partir do ciclo do nitrogênio. Vamos conhecer esse ciclo. Bom, pessoal, como o nitrogênio está presente na atmosfera, tá bom? No ar atmosfera, ele está presente nessa moléculazinha aqui, ó, N2. Então, nesse ar que está presente aí no ambiente que vocês estão, que está presente aqui no ambiente onde eu estou,
o nitrogênio se apresenta dessa forma, N2, tá bom? Só que os seres vivos não conseguem incorporar esse nitrogênio dessa forma, como ele está presente N2, tá? Os seres vivos não conseguem, nenhum ser vivo. Porém, existem seres que são capazes de pegar esse nitrogênio, tá? Que são as bactérias, tá? Elas são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, elas conseguem captar esse nitrogênio que está presente na atmosfera, o N2, e transformam esse nitrogênio em outros compostos, tá bom? E a partir disso, dessa transformação de nitrogênio em outros compostos que são chamados de compostos nitrificantes, esses compostos são incorporados no solo, tá? E aí as plantas lá no solo conseguem absorver esse nitrogênio, esses compostos nitrogenados, tá bom? E aí as plantas absorvem e os seres vivos vão lá, os demais animais, enfim, vão lá, consomem aqueles vegetais, como por exemplo, o boi vai lá, come o capim, tá? E aí esse nitrogênio entra lá naquele ser vivo, no boi, tá? E aí quando um ser humano, por exemplo, vai consumir a carne do boi, vai estar uma porcentagem desse nitrogênio lá presente nessa carne e é a partir disso que nós conseguimos sintetizar esse nitrogênio, tá? Parece difícil, né? Mas prestando atenção, vamos lá sintetizar. Nitrogênio presente no atmosférico é N2, tá? Nós não conseguimos incorporar esse nitrogênio no nosso corpo, porém existem bactérias que conseguem. As bactérias pegam esse nitrogênio, esse N2, transformam em compostos, lançam esses compostos no solo, tá bom? As plantas vão lá, absorvem esses compostos, o boi come a planta e a gente come o boi, tá? E aí é a partir disso que incorporamos o nitrogênio no nosso corpo. E o nitrogênio, pessoal, ele é muito importante, muito mesmo, porque moléculas que são essenciais ao nosso corpo precisam dessa molécula de nitrogênio, como por exemplo as proteínas, tá? Então, as proteínas na sua composição têm molécula de nitrogênio, então necessariamente nós necessitamos do nitrogênio para sobreviver, porque praticamente todas as partes do nosso corpo é formado de proteína. Nosso cabelo é formado de proteína, as nossas unhas, a cor da nossa pele, nas nossas células, enfim, o nosso corpo inteiro precisa de proteínas e as proteínas são formadas por nitrogênio, tá bom? Além disso, outra molécula muito importante que tem nitrogênio é o DNA, tá bom? Que é a nossa molécula aí genética, né? Que contém as nossas informações genéticas. Então, nitrogênio é muito importante, tá bom? Bom, mas o nitrogênio ele também é importante não só para os seres vivos, ele também tem uma importância industrial, tá? Ele é importante nas indústrias. E o gás nitrogênio ele é usado para produzir uma substância gasosa chamada amônia, e a amônia ela serve de matéria-prima para fabricar muitos produtos, como por exemplo, sabe aquele corante azul da calça jeans que vocês gostam de usar? Então, aquele corante é produzido a partir de uma base de amônia. Então, olha só que interessante, né? Também a espuma dos travesseiros também é produzido a partir da amônia, tá bom? Fertilizantes, explosivos, como por exemplo, pólvora e dinamite. E o nylon também é produzido a partir aí da amônia, tá certo? Perfeito, pessoal. Pois bem, vimos o oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para respiração. Vimos o nitrogênio, que é um gás que nós não conseguimos sintetizar, porém é muito importante para o nosso corpo, porque faz parte de moléculas que são importantes, como proteínas e também DNA, tá bom? E agora nós iremos ver o terceiro gás que compõe o ar atmosférico, que é o gás carbônico, tá bom? Bom, o gás carbônico, pessoal, ele desempenha funções que são muito importantes na atmosfera, tá? Esse gás é utilizado pelas plantas e por outros seres fotossintetizantes no processo de fotossíntese, tá bom? E esse gás, ele é produzido naturalmente pelos seres vivos. Nós inspiramos
gás oxigênio, tá bom? Quando nós inspiramos, colocamos o ar para dentro, a gente está colocando gás oxigênio presente no ar atmosférico. E no nosso corpo existem reações metabólicas, tá? A todo instante está acontecendo reação aqui no nosso corpo. Nesse momento que eu tô aqui explicando essa aula para vocês, está acontecendo reações metabólicas no meu corpo e está sendo produzido gás carbônico. Esse gás carbônico não pode ficar no meu corpo porque ele é tóxico, tá? Em altas concentrações, o gás carbônico ele é bastante tóxico ao nosso corpo, então nós precisamos expelir esse gás, tá bom? Então, a partir do momento que nós expiramos, esse movimento de colocar o ar para fora, nós estamos expelindo o gás carbônico. Só que esse gás carbônico, ele é muito importante também no ar atmosférico, porque as plantas pegam esse gás carbônico, tá bom? E juntamente com os raios solares, fazem o processo de fotossíntese. E aí nesse processo é gerado o oxigênio e também uma moléculazinha de glicose, que como eu já expliquei na fotossíntese, a glicose é utilizada, é o açúcar, tá? É o açúcar que as plantas utilizam para crescer, produzir flores, frutos e assim por diante. E o oxigênio, os outros seres vivos que necessitam desse gás para sobreviver, utilizam no processo de respiração, tá bom? Então, olha só a importância do gás carbônico, como ele é importante, né? E, pessoal, o gás carbônico, ele está presente em uma quantidade mínima, 0,001% na atmosfera, tá? E esse gás, como eu falei para vocês, ele é produzido naturalmente pelos seres vivos, no processo de respiração, tá bom? Porém, com o aumento da industrialização, tá? Esse gás foi sendo expelido no ar atmosférico em uma grande quantidade. Por exemplo, esse gás, o gás carbônico, é o gás que é expelido nos escapamentos dos veículos, tá? Aquela fumaça dos veículos, que é produzido durante a queima aí do álcool ou da gasolina, tá bom? E também é o gás expelido pelas chaminés das indústrias. O que acontece? Com o passar do tempo e a globalização, esse gás foi sendo expelido no ar atmosférico em uma grande quantidade. Isso é muito prejudicial porque esse gás ele é responsável pelo aumento do efeito estufa, tá bom, gente? Então, existe aí os prós e os contras do gás carbônico, tá? Os prós, quais são as coisas boas do gás carbônico? Ele é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese. Nós expelimos esse ar naturalmente, e aí as plantas conseguem pegar esse gás, tá bom? Transformam em oxigênio e em glicose. Porém, grande quantidade de gás carbônico na atmosfera não é interessante, porque intensifica o efeito estufa, tá bom? E nós conseguimos ver facilmente a presença desse gás, do gás carbônico, em medicamentos que são efervescentes. Sabe aquelas bolinhas daqueles medicamentos que são efervescentes? Quando você joga na água, sobe umas bolinhas assim? Então, aquelas bolinhas, aquele gás que é formado é gás carbônico. As bebidas que são gaseificadas, como refrigerante, água com gás, também aquelas bolinhas, aquele gás é gás carbônico, tá bom? Então, vamos sintetizar tudo que nós aprendemos aqui na aula de hoje. Nós vimos que o ar é uma mistura, né? O ar atmosférico, o ar que nós respiramos é uma mistura de diversos gases. O principal deles, que está presente em maior quantidade, 78% do ar atmosférico, é o nitrogênio, tá? E o nitrogênio, ele é muito importante porque é utilizado na produção de proteínas e de outras moléculas que são muito importantes para a constituição dos seres vivos, tá? Porém, nós não conseguimos sintetizar esse gás, não é isso? As bactérias nitrificantes, são fixadoras de nitrogênio, conseguem pegar esse nitrogênio do ar atmosférico, transformam ele em outros compostos nitrificados e aí as plantas absorvem esses compostos. E aí, a partir disso, que o nitrogênio entra em toda a cadeia alimentar dos seres vivos, tá bom?
Perfeito. O segundo colocado na composição do ar é o oxigênio. 21% do ar atmosférico é composto por oxigênio, tá bom? E o oxigênio é muito importante. O oxigênio ele é inserido na atmosfera através do processo de fotossíntese. Quem que faz a fotossíntese? Isso mesmo, as plantas e outros organismos fotossintetizantes, como algas, cianobactérias, tá bom? Então, esse oxigênio, ele entra nos ecossistemas a partir do processo de fotossíntese e é o gás que é utilizado na respiração dos seres vivos. Então, é um gás imprescindível, tá? Sem oxigênio, a maioria dos seres vivos não conseguiria sobreviver, inclusive nós. Se não existisse oxigênio aqui, nesses nossos ambientes onde nós estamos agora, provavelmente nós não estaríamos vivos, tá bom? Então, o oxigênio é muito importante. Bom, e aí tem 1% do ar atmosférico de uma mistura de outros gases, como por exemplo o dióxido de carbono, o gás carbônico, tá bom? Argônio, vapor d'água e outros gases. Então, vocês podem perceber que é uma quantidade mínima comparado com a quantidade de gás de nitrogênio e também de gás oxigênio. Então, nós vimos os principais gases que estão presentes na atmosfera, né? O gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás carbônico, beleza? Perfeito. Agora, para eu saber se vocês realmente aprenderam tudo que eu falei na aula de hoje, vamos fazer algumas questõezinhas, tá bom? Beleza. E a primeira questão falou o seguinte: qual gás é encontrado em maior quantidade no ar? Eu vou dar 30 segundos para vocês lerem as alternativas e me dizerem a resposta logo em seguida, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal, voltamos. E aí, vocês marcaram qual a alternativa? Vamos lá. É o gás oxigênio que está presente em maior quantidade no ar? Não, né, pessoal? Eu falei que o oxigênio estava em segundo lugar. Apesar de ser um gás que é muito importante, nós utilizamos na nossa respiração, não é o gás que está em maior quantidade no ar. É o gás nitrogênio. E aí? É o gás de nitrogênio? Sim, tá bom? É o gás nitrogênio. Está presente na porcentagem de 78%, tá bom, do ar atmosférico. Vamos ver por que não são as outras alternativas. É o gás hidrogênio? Não. E o gás carbônico? Também não. Esses gases aqui estão em 1% no ar atmosférico. Então, resposta correta, letra B. Muito bem, para quem disse que era letra B de bola. Vamos lá para a segunda questão. E na segunda questão, o enunciado fala o seguinte: as plantas necessitam de qual gás para realizarem o processo de fotossíntese? Novamente, vou dar 30 segundos para vocês tentarem responder essa questão aqui, tá bom? E em seguida eu volto com a resposta.
Beleza, pessoal, voltamos. E aí, qual alternativa vocês marcaram? Bom, recapitulando, como que a fotossíntese acontece? Para a fotossíntese acontecer, eu preciso de luz solar, dos raios solares, e também eu preciso de gás carbônico, ou dióxido de carbono, tá bom? Então, as plantas conseguem captar o dióxido de carbono, que são expelidos pelos seres vivos e que está presente no ar, juntamente com os raios. Isso tudo é o processo de fotossíntese. Então, para realizarem o processo de fotossíntese, as plantas necessitam de gás carbônico, letra D de dado, tá bom? E a partir desse processo, elas liberam gás oxigênio e também produzem a glicose, que é o açúcar que elas utilizam para o seu desenvolvimento, tá bom? Perfeito. E a mensagem que eu tenho para dizer a vocês nessa aula é: nunca desista, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido tudo sobre composição do ar atmosférico. E foi isso, pessoal. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.